Bom dia, meus amados. Que bom poder estar aqui nesta manhã para adorar, bendizer o nome do Senhor. Uma manhã especial, na qual vamos falar nesta manhã sobre a vida de José, quando a adversidade é injustiça. A nossa lição é a lição da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Queremos convidar a você que está em casa, que na sua zona de conforto, você pode agora convidar todos que estão aí nos seus cômodos da sua casa para juntos adorar o Senhor, crescer mais um pouquinho diante do Senhor. A nossa escola bíblica dominical, a meta é atingir todos os corações, para que as famílias cresçam diante do Senhor. É uma das coisas mais ricas das igrejas, é a escola bíblica dominical. Então, nós temos as nossas EBDs em todas as igrejas. A maioria das nossas denominações, ela ainda utiliza a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é a escola mais antiga do planeta. Ela começou no tempo primitivo. Já vem lá dos hebreus, eles reuniam em casa. As crianças aprendiam em suas casas, depois iam para as tendas, os templos, e ali eles tinham o estudo da palavra de Deus. O próprio Jesus, já no tempo dos apóstolos, no período de Cristo, a era cristã, o próprio Jesus, ele era um professor da escola bíblica dominical. Ele ensinou também nos templos, ele ensinava nas casas, e assim chegou até nós. Nós mantemos uma tradição que tem milhares de anos, muitos anos, na qual o povo de Deus já estudava, do tempo de Abraão, no período dos hebreus, israelitas, e chegou até nós. Por isso que crescemos no conhecimento. Se você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, você precisa ser matriculado na escola bíblica dominical da sua igreja. Tá? É muito importante essa escola. Ela não acabou, ela continua e vai continuar. Algumas outras igrejas mudaram o nome, mas é a mesma coisa, não tem diferença. É o estudo da palavra de Deus. É mais conhecido como EBD, a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, Deus abençoe a igreja aqui presente, Deus abençoe você e a sua família, que está agora nos acompanhando através do Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, também pelo Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Deus abençoe a todos vocês. Vamos crescer um pouquinho, vamos crescer conhecendo a palavra de Deus, assim nós vamos nos santificando. É muito bom a gente ir santificando. A santificação é a purificação. A gente vai limpando o recipiente. O recipiente são o nosso corpo. Então, a cada momento que a gente vai lendo a palavra, conhecendo a palavra, nós vamos deixando para trás aquilo que não presta. É como Paulo falou no momento que ele foi limpo através da imposição de mãos. Ele disse: caiu-se as escamas que estavam em mim. Tá? E muitos outros que se converteram, deixaram para trás aquilo que não prestava. Deixaram a ira, o rancor, o ódio, a ganância, tudo isso ficou para trás. E assim chegou até nós esse livro sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus. Este livro é o livro mais lido em todo o planeta. É a Bíblia. A Bíblia é o livro mais antigo, forte, poderoso. Essa leitura que a gente faz todas as manhãs, ela nos fortalece. Não é só fazer a leitura, nós temos que ler e meditar-se na palavra do Senhor. Nós vamos, nesse momento, ler uma porção da palavra do Senhor, e eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, até versículo 2.
Isaías 6, versículo 2. Você tem Bíblia na sua casa? Abra a sua Bíblia. Compartilha a sua Bíblia aí na sua casa com os seus filhos, os seus irmãos. Se você ainda não tem uma Bíblia, adquire uma Bíblia. Toda família deve ter a Bíblia. E não é ter a Bíblia para largar aberta em cima do móvel. Se você tiver uma Bíblia e largar aberta em cima do móvel, de qualquer móvel, fecha e dê de presente àquele que vai ler. Porque a Bíblia ela não é enfeite. A Bíblia não pode ficar aberta em cima do móvel. A Bíblia tem que ficar aberta no coração. Então, não deixe a sua Bíblia aberta apanhando poeira. Abra a sua Bíblia, lê a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 6, versículo 2, Isaías, quando ele presenciou ali, estava próximo, né, aquele momento de tristeza no seu reinado, e o rei Uzias havia falecido. E Deus então chama Isaías. E Isaías teve essa visão que está no versículo 2. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Então aí está o que Deus queria para Isaías. Tá? Aí também está o que Deus quer para cada um de nós. Observa, a palavra, com 6 asas. Serafins. O que é um serafim? Serafim é um anjo. É ele que adora o Senhor. Ele está em grau superior. Tá? Vamos pensar, não é dessa forma, Deus sabe como é, mas vamos pensar que o serafim chegou em um ponto extremo, ele ganhou a patente de serafim. Então, ele se santificou, já era um anjo é santificado, o anjo não poderia ter ódio, rancor, foi feito por Deus para adorar o próprio Deus. E através do serafim, Deus ensinou como que o crente deve adorar o Senhor. Não aprende quem é ruim mesmo de aprender, quem tem a cabeça fechada. Mas o texto ele é claro em nos dizer que tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto. Porque o anjo cobriu o rosto. Primeiro, nós sabemos que anjo não tem asas, né? Mas ali Deus faz uma alusão para que o servo de Deus ele possa adorar o Senhor. Então, com 2 cobriu o rosto. O que significa cobrir o rosto? Significa que tem que reverenciar, testemunhar do Senhor. Porque as pessoas olham para o nosso semblante e dizem, esse é um cristão, esse é um servo de Deus. Então é um testemunho, é uma aparência diferente, uma aparência especial. E ali diz que com 2 cobria com 2 o rosto e com 2 cobria os pés. Para quê? Os pés, humildade, né? Uma humildade, nós temos que andar com muita humildade. E por último, com 2 voava. Quando você se santifica, quando você é humilde, Deus te usa para trabalhar. Voava porque eles trabalhavam. Então, Deus ele quer servo assim. Tá? Deus ele quer servo assim. O texto ele fala categoricamente sobre isso e a gente tem que entender que nós precisamos crescer diante do Senhor. O crente ele só vai crescer se ele colocar a sua vida à disposição do Senhor. Coloca a sua vida à disposição do Senhor. Convide todos que estão dentro da sua casa para ficar à disposição do Senhor. Nós vamos orar. Ó Deus bendito, Deus querido, Deus poderoso, Deus único, Salvador de nossas vidas, te pedimos, te suplicamos que o Senhor continue conosco, porque, ó Deus, nós somos dependentes do Senhor, nós somos necessitados do Senhor, nós precisamos unicamente, exclusivamente do Senhor, porque o nosso coração só tem um assento, e esse assento é do Senhor. Nós suplicamos, nós queremos o Senhor nas nossas vidas, dirige as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos um outro motorista no trono da nossa vida, a não ser o Espírito Santo do Senhor. Ó Pai, Pai de amor, Pai querido, ajude os nossos irmãos, aqueles que ainda não têm um alcance de visão para entender que só o Senhor é Deus,
que devemos viver neste mundo em união, que nós não podemos guardar ódio no coração, rancor, perseguição, mas que possamos viver com humildade como irmãos. Pai bendito, nos use, Senhor. Quebre aqueles, Senhor, que são orgulhosos, que são avarentos. Mostra a eles, Senhor, que a vida é viver em união na Tua presença, Senhor. Ó Deus, por favor, urgente na vida desses irmãos, urgente também nas nossas vidas, porque nós necessitamos de viver cada dia na presença do Senhor como irmãos. Obrigado, Senhor, por ouvir os Seus filhos fiéis. Obrigado porque as orações dos fiéis têm chegado ao Teu trono da graça, Senhor. Ó Deus, abre o coração daqueles irmãos que ainda têm um coração duro no dinheiro, que não são dizimistas, que possa abrir o coração para entregar o que pertence ao Senhor, para que possa se converter na palavra da verdade, para dizimar e para ofertar para missões nacionais, mundiais e estaduais. Que a conversão seja completa na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por sustentar a Tua igreja, por manter a Tua igreja nesse período tremendo, triste. Também, ó Deus, suplicamos que o Senhor, no nome de Jesus, conforte todos os corações daqueles que estão enlutados. Obrigado e muito obrigado por nos ouvir. Obrigado e muito obrigado por Jesus Cristo em nossas vidas. Agradecemos. Em nome de Jesus. E por amor de Jesus, continue conosco. Amém. Vamos cantar. Vamos convidar a nossa ministra de música, os irmãos do louvor. Os irmãos são bênção. Nós vamos cantar. Tá? Vamos adorar o Senhor com o hino 154. Vamos adorar esse Deus que é poderoso, esse Deus maravilhoso, único. Que bom. Amados, que coisa maravilhosa adorar o Senhor. Hoje, nós já estamos no mês das crianças. Dia 12, amanhã é feriado. Feriado de quê, pastor? Feriado das crianças. Tá? As criançadas bonitas aqui na frente. Tá? Temos Estevão aqui, cortou o cabelo para ficar bem jovenzinho, nós sabemos a idade dele, tem menos de 40, né? Mas temos ali a nossa ministra de música, a irmã Ruth, também se sente uma garota, menos de 50 anos. Então, amanhã é o dia das crianças, e a gente nós já enviamos para a tribo Sapucai muitos doces, muitas roupas novas, brinquedos que vieram de fábrica, mandamos para lá. Mas nós não esquecemos das nossas crianças aqui. As crianças vão ganhar um pirulito, vão dar um pirulito a cada criança dessa aqui, bala chiclete, todo mundo vai ganhar um presentinho. Vamos adorar o Senhor com o hino 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado como a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme
firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Se firme nas promessas de Jesus. É bom a gente estar sempre nas promessas de Jesus, porque são nas promessas dele que nós nos firmamos e caminhamos. A gente sabe que a vida não é fácil, mas nós precisamos estar firmes nas promessas do Senhor. Nós precisamos caminhar cada dia mais na presença dele. Vamos entrar na nossa escola bíblica dominical. Nossa lição de hoje é a lição número 2. Nós temos aí dos capítulos 37 ao capítulo 50 de Gênesis, já está dentro da lição. Nós vamos falar sobre José, quando a adversidade é injustiça. Quero que você observe bem esse tema que está aqui, tá bom? Na sua casa, você está vendo desse lado aqui, quando a adversidade é injustiça. E a gente fala sempre sobre isso, não é isso? Né, irmãos? Quantos irmãos aqui na nossa igreja já falaram isso? Eu também. Eu sou humano. Todos nós falamos, somos humanos. E a gente observa, né, esse tema, e é verdade. José também, eu acredito que falou. Com certeza. Ele não era diferente de nós, ele era humano. Ele enfrentou a adversidade. O que é adversidade? Adversidade são problemas. O seu pai não falou sobre isso, mas achava que ele era uma pessoa muito especial, como era. José, ele era especial porque ele se dedicava ao Senhor. Não que Jacó naturalmente falava, esse filho meu é muito especial, porque ele tinha visão de Deus, porque o filho era dedicado ao Senhor. Ele amava o Senhor. Tanto é que Deus deu a ele dons que os outros não tinham. Os outros eram gananciosos. Os outros queriam prazeres, queriam viver nas orgias. Então, vamos pensar dessa forma, nos prazeres, nas coisas do mundo. Mas José não. José, ele era dedicado a Deus. Então, aos olhos do Senhor, ele era especial. Era uma pessoa muito especial. Vamos seguir mais um pouquinho. Odiado pelos irmãos, foi vendido para os mercadores de escravos e, mesmo depois de outras injustiças, ressurgiu através da vida de José, ressurgiu como governador de todo o Egito. Olha só, um homem injustiçado. José era autoconfiante em excesso, claro, como nós somos. Muitos de nós têm aquela autoconfiança em excesso, aquela fé em excesso. Ele chegava para os irmãos, meus irmãos, Deus falou, ele compartilhava com os irmãos, meus irmãos, Deus me deu uma visão. E quando ele contava a visão, os irmãos riam dele. Esse José está louco. Esse nosso irmão está maluco. Ele contava para o seu pai. O pai acreditava na visão. Talvez o pai falava, meu filho, não conta para os seus irmãos, que você vai arrumar confusão. Os irmãos eram incrédulos. E José, ele tinha uma visão, ele mostrava, ele tinha o prazer de compartilhar com os irmãos. Era a fé de José. José, portanto, está escrito ali, autoconfiante em excesso, porque ele tinha essa confiança. Se a gente observar só que ele era autoconfiante em excesso, mas ele cumpria a vontade de Deus, unicamente, exclusivamente. Mas se a gente olhar lá para trás, no tempo do cativeiro da Babilônia, os falsos profetas, ou melhor, não foram falsos profetas, ele era um profeta mesmo, só que eles mudaram. Eles tinham autoconfiança em excesso, sem viver na presença de Deus, sem consultar o Senhor.
Os únicos ali eram Obadia, Abacuque. Gente, esse período vai durar 70 anos. E ele dizia, não, vai passar com 2 meses. Então eles tinham uma autoconfiança em excesso, mas humanamente. José não. José ele tinha uma fé em excesso, mas espiritualmente. José confiava em Deus. José amava a Deus. José trabalhava para Deus. José, desde pequenininho, desde novinho, ele estava ali aos pés do seu pai, Jacó, ouvindo a palavra de Deus. A experiência do seu pai com Deus, a experiência dos mais velhos com Deus, ele guardava tudo no seu coração e ele crescia. É o que devemos fazer. Compreender, ou melhor, entender a palavra de Deus, guardar no nosso coração e ter essa alta confiança. Eu confio em Deus. Eu tenho certeza que Deus está comigo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Isso vai passar no tempo de Deus, essa pandemia. Eu tenho certeza que vai passar no tempo de Deus. Os homens estão aí trabalhando, fazendo experimento para descobrir algo. E até agora, só se fala que vão fazer uma vacina, todo mundo vai ser vacinado, vai passar. E se não passar? Então nós temos que, nesse tempo, ser como José. Vamos ter confiança, vamos acreditar no Senhor, vamos viver para o Senhor, vamos deixar a nossa vida à disposição do Senhor. Vamos mais um pouquinho à frente. A gente temos ali, todavia, observamos no texto em estudo, que compreende aqui de Gênesis 37, capítulo 37 até o capítulo 50, verso 6, que está ali, todavia, observamos o texto em estudo, que a injustiça era uma constante na vida do nosso personagem José. Ele era perseguido direto. E ali diz assim, como entender um Deus justo que permite tamanha injustiça com os seus filhos. Vejamos sucintamente as injustiças sofridas por esse homem e o que ele fez para superar a injustiça. Às vezes a gente pensa assim, cadê Deus? Eu estou falando isso porque eu atendi uma irmã e aquela irmã, ela falou para mim, há muitos anos no gabinete, pastor, cadê Deus que não olha meu sofrimento? Pastor, que Deus, presta atenção, essa é a verdade. Pastor, que Deus é esse que não tira de mim essa dor que eu sinto noite e dia? Era a dor psicológica que ela sentia, era o sofrimento psicológico que ela sentia. Todos os exames dela não parecia nada, mas os médicos olhavam para ela, você está doente emocionalmente e precisa de remédio para se tratar. E ela sofria dia e noite, tentou a morte, não morreu, não era a vontade de Deus, ela tinha que continuar. E ela falava, talvez José também, quando caiu lá no presídio, ele ficou, cadê Deus que não me ajuda? Ele me deu tanto poder para adivinhar, mas José estava ali perseverante. José estava ali perseverante, ele estava crendo no Senhor. José, ele tinha essa certeza que um dia Deus iria restaurar. Como Jó mesmo, ele teve a mesma certeza. Pô, eu tenho que, por fim, que o meu Deus vai me levantar desse momento difícil que estou vivendo. Presta bem atenção. Às vezes você está passando por isso porque Deus tem um propósito. Talvez você está passando por um problema familiar ou qualquer um outro problema, porque Deus está te preparando. Deus está te preparando. Ou talvez Ele está preparando algo para você, mas quer você bem preparado. José, para ele chegar a ser governador do Egito, no meio de uma terra estranha, cheia de idolatria, aonde tinha os deuses feitos por mão de homens, aonde o Deus daquela nação não era o Deus Jeová, ele precisava ser preparado.
José precisava ser preparado. E não era qualquer preparo. José ele foi preparado por Deus lá na masmorra, lá na prisão. Pensa que se José fosse vendido como escravo, se ele não fosse vendido como escravo, e ele chegasse diante do rei, você vai ser governador. Ele não estava preparado. José ele foi preparado, ele foi formatado para assumir um posto especial de uma terra estranha. É como Deus pode preparar alguém, cristão, para ser presidente da república, e chegar lá, ser fiel ao Senhor. Vai levar muitas pedradas, vai ser perseguido demais pelas mídias, mas Deus pode preparar. Então José, ele foi um homem preparado pelo Senhor. E no seu preparo, ele tinha que sofrer. Mas nenhum dano espiritual iria lhe acontecer. Quantos de nós não temos sofrido? Mas dano nenhum vai nos atingir aqui, no nosso espiritual. Vamos mais um pouquinho à frente. Primeiro ponto, justiçado na família. Se nós observarmos esse texto, está ali, vamos ler essa parte ali desse texto, mas o texto bíblico que eu falo, nos dias de José, todos possuíam uma túnica ou manto. A túnica de José provavelmente era do tipo utilizado pela nobreza, tá? Uma coisa especial que a mãe fez, tá? Ou ela era tecelã, ela sabia fazer, era do tipo utilizado pela realeza, tá? Ainda que o favoritismo familiar seja um gravante, né, nas injustiças cometidas contra José, não justifica tamanha atrocidade cometida por seus irmãos. Eles tinham ciúme. Quando eles olharam a túnica de José, que corria de cima a baixo, que cobria todo o seu corpo, era uma coisa resplandecente, uma coisa especial, aí eles fizeram uma reunião. Nós vamos dar fim, José. E o fim era a morte. Vamos matar José. Vamos trazer uma roupa suja de sangue e dizer para o nosso pai que a besta fera matou. Mas aí, o Rubem era muito incrédulo. Mas ele tinha um sentimento. Não vamos fazer isso. Vamos jogar ele dentro do buraco e deixa lá e vamos pensar o que vamos fazer com José. E assim fizeram. José ficou num buraco. Ele não podia sair. Ele não podia sair. E quando tiraram José daquele buraco, ele ficou tão feliz, tão alegre. Meus irmãos, que bom que vocês me tiraram daqui. Eu sei que vocês me amam. Mas não foi nada disso. Já estava vendido, José estava vendido como escravo. Ele foi leiloado na praça pública lá do Egito. E aí, Potifar comprou. Não, esse aí eu quero. Esse vai ficar na minha casa, vai me servir. Como Deus, Ele é maravilhoso. Deus já estava caminhando ele para um lugar aonde ele ia salvar Israel. Israel era toda a casa de Jacó. Jacó era Israel. Então Deus estava preparando porque Deus iria salvar o seu povo. José, ele era denominado Salvador. Salvador. Se bem que ele não voltou com os seus irmãos. Ele ficou porque o lugar dele era do Egito. Deus queria ele ir. José deveria ficar ali para testemunhar. José deveria ficar ali para ser o parâmetro. José deveria ficar ali porque ele era o espelho de servo. Porque aqueles que adoravam a imagem, eles não eram fiéis. Mas José adorava um Deus invisível e todos viam que José era fiel. José era o espelho. Você e eu podemos ser um espelho. Não um espelho perfeito, mas podemos. Para esse mundo. Sabendo que podemos pecar, podemos ter a recaída, mas mesmo assim podemos ser espelho. Não fuja dessa realidade. Tá? Mas eu não posso, Você pode ser um espelho sim. Seja fiel ao Senhor. Porque se a gente cair, porque eu caía do homem. E se cair, tem que levantar. Aquele que cai, não cai porque quer.
Porque quando ele cai e ele fica na presença do Senhor e dói de noite dentro do coração e na mente dele, é porque ele não caiu porque queria. Foi a força da carne, a concupiscência dos olhos e da carne. José, nada disso atraiu José. Nem a concupiscência dos olhos, nem a da carne. José, mesmo ali, ele não era avarento. Ele não tinha olho grande nas coisas. Ele queria ser apenas um servo. Vamos mais um pouquinho à frente. José foi vendido ao Egito pelos seus irmãos. Está lá no capítulo que eu falei com vocês. Onde, após uma série de dificuldades, tornou-se ministro de Faraó. Ministro, é aquele que estava ali, era um especial. Tudo que precisava ser consultado, o Faraó consultava José. Isso por causa dos dons que ele tinha, ele adivinhava os sonhos e tudo dava certo, e Faraó, para lá, esse aqui fica comigo. Tá? Salvou os próprios irmãos e o seu pai da fome, trazendo-os para Gósen. Anos depois, os seus ossos foram levados a Siquém, tá? Porque quando Israel volta, vai caminhando para o deserto, alguém volta lá para apanhar os ossos de José no Egito e leva em uma caixa, um saco, e entrega a Moisés. E Moisés então faz com que seja sepultado lá onde Deus havia colocado. Vamos mais à frente. Indicado, perdão. 2. Injustiçado no trabalho. José encontrou-se servindo a Potifar, um oficial muito rico, a serviço do faraó. Nesse contexto, José foi absurdamente injustiçado ao ser acusado pela mulher de Potifar de assédio sexual. José age com integridade diante do seu Senhor e diante de Deus, ainda que difamado, permaneceu fiel. A mulher de Potifar achou José o máximo. Rapaz, bonitão, físico, bonito. Opa, vou trair o marido com esse rapaz. José, ele era fiel primeiramente a Deus, depois ao rei e a Potifar. Ele não aceitou. A mulher fez de tudo para que eles tivessem, naquele momento ali, uma vida sexual entre os dois às escondidas. José disse não. E José, quando sai, ela puxa a roupa dele, rasga e então grita. E os soldados vêm, Potifar acreditou na mulher. E ele diz, meu senhor não fez isso. Aqui está a prova. Ele foi para o presídio. Ficou preso. Ficou lá, sofrendo. Mas tudo isso por fidelidade. Irmãos, todos aqueles que são fiéis ao Senhor sofrem perseguições. Não tem um sequer que não sofre perseguição sendo fiel ao Senhor. Todos nós sofremos. Por causa da fidelidade. São ciúmes. Até mesmo dentro da igreja, muitos fiéis sofrem perseguições. Até mesmo na denominação, os fiéis sofrem perseguições. Não importa as perseguições, continua servindo a Deus. As perseguições são boas, queridos. As perseguições é um companheiro excelente para o crente fiel. Faz com que o crente cresça. Nós crescemos nas lutas, nas provações. Que coisa maravilhosa. Eu não seria tranquilo se eu não fosse perseguido. Nesses quase 30 anos de ministério. Para mim, as perseguições foram um aliado na minha vida. E deve ser na sua também. Porque só assim eu cresci. E aqueles que perseguem a gente, ele fica manchado na história cristã. Porque todos apontam, esse aí era um perseguidor, perseguiu aquele irmão, perseguiu aquela irmã, perseguiu aquele pastor, fica na história manchado. Todos pelas ruas sabem da ingratidão dessas pessoas, mas sabem da perseverança e como os obreiros crescem na perseguição. Vamos mais um pouquinho na frente. Ainda que em cenário sombrio, a perspectiva de José era que
o adultério era pecado contra Deus. Certamente, né? Recusando as estratégias da sedução da mulher, de Potifar, demonstrou-se fé em Deus. Ainda que injustiçado no trabalho, devemos fugir de qualquer coisa que estimule paixões indevidas. Então nós temos que ser com José. Não enche os olhos, se você é um funcionário público, não enche os olhos nos cargos. Trabalhe, faça a sua parte, porque o que vir para você vai ser lucro. Se você trabalha em uma instituição particular, também não enche os olhos para subir os degraus do dinheiro. Deixa tudo nas mãos do Senhor. Há injustiça em tudo, amados. Em tudo há injustiça. Há injustiça na família, há injustiça na igreja, quer dizer, entre os incrédulos, porque, aliás, na vida dos fiéis, porque os incrédulos nas igrejas evangélicas perseguem os fiéis. Paulo passou por isso, por que nós não podemos passar? Jesus também foi perseguido, injustiçado, por que nós não podemos passar? Jesus ensinou que é na perseguição que nós crescemos. Tire proveito das perseguições. Vamos mais um pouquinho à frente. Injustiçado e esquecido na prisão. Isso aí foi a coisa dolorosa na vida de José. Olha só, as prisões eram lugares horríveis e desprezível, que eram utilizados para abrigar os que faziam trabalhos forçados. Ficou na prisão durante 2 anos, até ser chamado para interpretar um sonho e não enfrentar um julgamento. Vamos mais à frente um pouquinho. Enquanto prisioneiro e escravo, ele podia ter perdido as esperanças na situação em que se encontrava. Porém, deu o melhor de si em cada tarefa realizada. Sua disposição e atitude positiva logo foram percebidas pelo carcereiro Mor, que o promoveu a administrador da prisão. José, ele era um preso de luxo. Presta atenção. José, ele era um presidiário de luxo, um elemento de luxo na cadeia. José confiava tanto em Deus que ele estava protegido e ninguém ousava em tocar em José, porque ele era como que tivesse um magnetismo, ninguém chegava perto dele. Deus estava presente, Deus estava na prisão com José. José, ele chegou a ser ali administrador. Olha só, é igual aquele bom aluno na sala, não é isso? Quando tem um bom aluno na sala, as pessoas o elegem como representante da turma. Representante da turma. Aí ele passa a ser especial, como ele é especial. E José era especial. Pela sabedoria, vida espiritual, um preso de luxo na cadeia, passou a ser administrador. Vamos mais à frente para ver se... pode voltar. Deixa ali. Então, José era um prisioneiro de luxo. Agora, presta bem atenção. Nesse inteirinho que José estava preso, aconteceu muitas coisas. 2 lá tiveram um sonho. Um teve um sonho e contou para José. José disse, olha, você vai ser... esse sonho seu significa que você vai ser restituído o seu cargo na corte. E você vai voltar para lá. O segundo, quando viu aquilo ali, ficou tão alegre que contou o sonho para José. E José falou, olha, você vai ser morto ao 3º dia no aniversário do rei. E ele então entristeceu. Mas para lá, para ele você interpreta o sonho, que é uma beleza. Ele vai restaurar a vida dele profissional. E para mim a morte, como dizem aí os mais velhos, batata. Só que José falou para o primeiro, olha, quando você estiver lá, lembra de mim. Fala para o rei sobre mim. Só que o propósito de Deus
Não, ou melhor, o propósito de Deus não era isso. José apenas pediu. Não podia ser cumprido de imediato. O primeiro, quando foi restaurado, assumiu a parte dele, ficou tão alegre que esqueceu de José. Esqueceu de José. Não, para lá, eu ponho o meu cargo, deixa José para lá. Vou tocar nesses assuntos, vai sobrar para mim. Deixa José lá. Mas o segundo foi enforcado. Cumpriu. E quando ele estava ali, naturalmente ele lembrou, José lá na prisão falou que iria morrer. E morreu. Era o presente do rei, no seu aniversário, era a morte de alguém. E ele morreu. E aí, passou um tempo, e foi passando e passando. José, ali, ele ficou pensando, aquele que eu falei para ele, foi restaurado a sua vida profissional, esqueceu de mim e não contou o seu sonho. Não era a vontade de Deus. A vontade de Deus iria cumprir mais lá na frente, quando o rei teve um sonho, das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, 7 magras, das espigas, e José então, ninguém conseguia interpretar aquele sonho, e aquele que foi restaurado a sua vida profissional, chegou por diante do rei, na hora de servir, e falou, olha, lá na prisão tem um homem assim e assim que interpretou o sonho. Irmãos, é no tempo de Deus, não é no tempo do homem. Não é no nosso tempo que essa pandemia vai ser restaurada, é no tempo de Deus. Quem sabe daqui a uns 5 anos isso aí vai ser restaurado? Quem sabe daqui a 5 anos não tem mais coronavírus? Quem sabe daqui a 20 anos não tem mais coronavírus? É o tempo de Deus. Aquele homem que foi restaurado, a sua vida lá diante do rei, ele não contou, mas foi no tempo de Deus, e Deus acessou na mente dele, fala para o rei de José. José vai lá, interpreta os sonhos das vacas gordas, que as magras iriam engolir as gordas, das espigas, do momento de escassez. José, então, eles vão lá, põe José, faz a barba de José, dá uma roupa bonita para José, e José chega humildemente diante do rei e diz, olha, eis-me aqui o que o Senhor deseja, eu quero que você interprete o sonho. José interpreta o sonho das vacas magras, da vaca gorda, que ia ter 7 anos de muita fartura, mas 7 anos de escassez. José, então, ele conta essa história, e dentro dessa história o rei disse, olha, e ele ainda disse para o rei, olha, o rei, Senhor, que o Senhor vive para sempre. Mas eu quero dizer para o Senhor que o Senhor precisa de um administrador, alguém muito especial do Senhor, para administrar isso aí. O rei não pensou 2 vezes, é você. É você que interpretou o sonho. O rei não tinha um sequer, aí o ciúme começou a aparecer. O rei não tinha um sequer na sua corte que poderia administrar aquilo ali. E José, ele falou, mas justamente a mim, é você. José, ele foi o administrador. E durante os 7 anos, José começou o povo estocar, e ele guardava no celeiro, fazia outro celeiro, mais outro celeiro, e aguardando. E quando chegou os 7 anos de escassez, todos tinham as provisões para cada família. E não passou necessidade aquele reinado. José se tornou o governador. Depois de ministro do rei, ele se tornou o governador. Ele que governava o maior país que governava o mundo naquele tempo. José se tornou o governador do Egito. Que bom, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus, é no tempo de Deus que nós vamos restaurar muitas coisas. Vamos seguir mais um pouquinho. O 4º ponto. Honrado por Deus em toda a adversidade. Está ali, honrado por Deus em toda a adversidade. Tá, os textos estão ali, você que está em casa pode anotar, e você, ou depois você vai acessar, isso aí fica gravado, e você vai poder estudar isso daí. Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir o seu plano definitivo. Ele enviou José adiante para preservar vidas e salvar o Egito. José foi rejeitado, sequestrado, escravizado,
e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis, ele os perdoou. Olha só, José perdoou. Eles estiveram diante de José. José ele se tornou o salvador, administrador, salvador, salvou a sua família. Vamos mais um pouquinho à frente. Vamos deixar essa conclusão. Eu quero apenas voltar a isso aí, tá? Vamos concluir José, tá? Antes da conclusão. O que aconteceu? José, ele, depois daquela escassez, os irmãos foram ali. José reconheceu seus irmãos. José, então, segurou eles ali. Depois eles retornaram com provisões nas sacolas e dinheiro. José, então, era estratégia para José segurar eles. José, então, segura Rúben. Rúben ficou enquanto eles foram para trazer Benjamim. E eles trazem Benjamim, Benjamim também fica. E eles agora, José queria Jacó. Jacó já era velho, já era cego, não enxergava, mas ele veio. E aí, o Israel estava passando fome, que era Jacó e seus filhos. Já estava passando alguma necessidade. José agora segura a família ali, dá-lhe conhecer aqueles irmãos, eles choram, porque Jacó estava ali, eu já perdi José, agora eu vou perder, já tem Rubens que ficou preso, e agora eu vou perder Benjamim. Vamos lá, meu pai. Judá falou, vamos lá, meu pai. E ele foi. E quando eles chegaram lá, José abraçou o pai, deu a se conhecer a todos eles. José comprou muitas terras pelo lado, não sei se é o lado direito ou a margem do Egito, e o pai dele e os seus irmãos foram viver ali. Levaram provisões. José salvou a família. José, ele perdoou os seus irmãos. Tudo no tempo de Deus. Então é no tempo de Deus. Nada é fora do tempo de Deus. Quem sabe estamos sendo preparados para algo. Ou Deus está nos preparando para algo. Ou Ele tem algo preparado para cada um de nós. Vamos continuar sonhando. Vamos continuar fiel como José. Vamos permanecer firme como José. Não vamos abrir mão da nossa fé. A fé de José. A fé de Abraão. A sua fé. Não abra mão. Deus, Ele tem projeto para cada um de nós. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe as nossas famílias. E que possamos crescer diante do Senhor. Olha o que diz a conclusão. O importante não são as adversidades ou as injustiças da vida, mas é a atitude com relação a elas. Tá? Qual atitude você está tomando nessas adversidades que você está tendo? Está reclamando? Está falando mal dos irmãos? Está falando mal de Deus? Cuidado. Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-las para o mal. Com a ajuda de Deus. Deus, Ele continua no controle. Sejamos fiéis ao Senhor. Seja fiel ao Senhor em tudo. Se você tem fracassado, seja fiel. Se você tem deixado margem para que as pessoas falem de você, se reconserte. Conserte a sua vida diante de Deus. Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos nesse momento orar. Vamos orar ao Senhor. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Baixe a sua cabeça, tá? Temos aí momento para oração. Nós temos ali que está nos acompanhando a irmã Evanilce Josué Andrade. Deus abençoe a irmã, está sempre nos acompanhando. O Elcio Mesquita, Deus abençoe você também. Nós temos a Dalva Marques, Deus abençoe, minha amada. A Hilda de Simar, Deus abençoe essa família maravilhosa. A Marli Leonardo, Deus abençoe também, minha irmã. A Elza Morales, Deus abençoe. Eu sei que vocês estão aí sempre acompanhando. Deus abençoe. Nós vamos agora orar. Vamos orar também pelos nossos irmãos aqui presentes, para que a graça de Deus continue cada um de nós. Baixe a sua cabeça, vamos falar com o Pai. Deus bendito, Deus querido, único e poderoso. Obrigado a Deus por essa lição maravilhosa.
que o Senhor ministrou nos nossos corações, para que fique gravado nas nossas mentes, para que possamos tirar proveito, experiência e crescer. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Ó Deus poderoso, abençoe os nossos vizinhos aqui ao lado da Igreja Batista, do bairro Novo Mundo, aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Deus maravilhoso, abençoe a tua igreja amada, a tua igreja poderosa. Continue derramando as bênçãos do Senhor sobre nós, porque o Senhor é único, é poderoso, não há outro como o Senhor. Nós agradecemos a infinita bondade do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Fiquem todos com Deus.